Tudo bem, pessoal? Hoje eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode utilizar o Okui com o VS Code, certo? Então vai ser um vídeo bem explicativo para que vocês consigam fazer os projetos de vocês de maneira mais offline. Vocês vão ver que não dá para fazer totalmente offline, mas dá para fazer boa parte dos projetos de maneira offline. Vamos lá. Primeiramente, o Okui é esse simulador que a gente vai estar usando em nossas aulas. O simulador ele dispõe de Arduinos em gerais, né, Uno, Mega, Nano, ESP32, a gente tem diversos modelos, S3, acredito que o normal também, a gente tem o C6 também, ó, S2, S3, C6, H2, então a gente tem diversos. STM32, Pipico, então a gente tem diversas placas que para simulação é muito bom e agrega no conhecimento de vocês. Perfeito. Para a gente fazer isso, aqui no próprio site do Okui, a gente tem a opção ó, de Woke para VS Code, que ele já redireciona para esse tutorial aqui, que eu vou estar seguindo ele. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer código-fonte que vocês queiram, basta acessar o site do Okui. Eu vou estar deixando o site também na descrição para vocês acessarem. Perfeito. É, Primeira coisa, lá no VS Code, a gente vai ter que organizar os nossos projetos. Eu indico que vocês tenham uma pasta já criada para os projetos de vocês. Então, é, vocês criem uma pasta aí, por exemplo, eu vou aqui na pasta FB, e aqui a gente pode ter uma pasta de projetos para gente, onde eu vou vir aqui, aulas, programação, perfeito. E aí aqui dentro eu vou colocar meus projetos. A gente vai ter que instalar alguns plugins, algumas extensões, no caso, aqui no nosso VS Code. A primeira extensão que eu vou precisar que vocês confiram se tem instalado é o Python, e eu também preciso que o Python esteja instalado, certo? Então, confiram se a extensão está instalada, se o Python está instalado. Geralmente, todos os computadores Windows eles possuem Python, mas caso você não tenha, você pode vir e baixar o Python diretamente do Google, ó, python.org, e aqui vocês conseguem vir aqui em Downloads e baixar ou para Windows ou para Mac, depende da plataforma que você esteja. Então, no Windows vocês conseguem vir aqui e baixar para a versão 64 bits ou 32 bits ou ARM, depende de qual versão você tem também, certo? Para você saber sua versão, você pode ir nas suas configurações e procurar lá ou jogar no Google que vocês também conseguem ver. Geralmente a maioria dos Windows mais modernos eles são 64 bits, perfeito? Se eu não me engano, nas configurações do dispositivo de vocês, se vocês forem em sistema, acho que sobre aqui ele fala mais ou menos, ou não, né? Não vou saber. Acho que aqui a gente não consegue saber. Mas se você pesquisar um pouco na internet, você vai achar como achar a versão do seu Windows, né? Se é 64 bits, se é ARM, se é 32, enfim. Então baixa, instala o Python e aí a gente vai precisar instalar também a extensão Platform.io. Essa é a extensão que a gente vai usar para criar e programar nossos projetos. É uma extensão bem avançada que a gente utiliza ela muito hoje no mercado. Então a gente instala o Platform.io IDE, a gente vai usar ela para fazer as programações. Outra extensão que eu vou pedir para vocês instalarem também é a própria extensão do Okui. Se você digitar o Okui, ele já aparece aqui, ó, o Okui Simulation, Simulator, e aí vocês instalam e ele vai aparecer aqui na barra lateral. Se não aparecer, você clica com o botão direito e vê se tem como habilitar, certo? O Okui meu ele ficou aqui no finalzinho, ó, dentro desses três pontinhos, porque eu já tenho muita coisa aqui instalada. Quando você instalar o Okui, a primeira coisa que você vai fazer vai ser Request a New Okui License, né? Você abre aqui a aba do Okui na sua aba lateral do VS Code e você faz o request de uma nova licença do Okui. Quando você clica aqui, essa licença, se eu não me engano, é individual, então é uma por computador, por pessoa, por conta, mas ela é gratuita. Então o que é que você faz? Ele vai te redirecionar para essa página e você vai get your license, né? Você vai solicitar a sua licença. E aí você pode fazer login com via Google, via GitHub, ou você faz um e-mail e faz login com e-mail. Você tem que ter um e-mail para fazer login. Então vou fazer aqui login via Google. Perfeito. Ótimo.
E quando você vem em Get Your License, após ter feito o login, ele dá a sua licença aqui e também ele geralmente abre um pop-up pedindo para você abrir no VS Code. Então você vai abrir no VS Code, ó. Eu vou abrir ele aqui. E quando você volta para o VS Code, já pergunta se você quer permitir, né, que o Oak Simulation abra essa URI, né? E aí você permite, open, e você já vai ter o Oak funcionando, ó. Já está com sua licença aqui, ó. Licença ativada, ela expira no dia 5/15 de 2026 e vocês podem estar renovando, tá certo? Vocês podem, ou dia 15/5, né? Mês que vem. Mas todo mês vocês podem estar a vir renovando essa licença. Vocês conseguem ver aqui nas informações, até quando vai. Vocês podem ficar dando request, nova licença, até. E sempre vai ser gratuito essa parte. Então aqui tudo correto. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai abrir o Platform I/O, que é o símbolo dessa formiguinha, tá? Essa é a extensão também. E aqui no Platform I/O a gente tem algumas possibilidades. A gente vai vir aqui em Open, né, em Quick Access aqui, a gente vai abrir o menu inicial do Platform I/O, que quando você abre o VS Code, quando você já tem instalado, ele geralmente abre no início. E bem aqui a gente vai poder criar os projetos. Então eu vou criar aqui um novo projeto, aula 1, ESP32. A placa que a gente vai escolher vai ser um ESP32. Bem, pode ser um ESP32 normal. Deixa eu ver se tem um Dev Kit. Acho que vou colocar só Dev Kit. Acho que é Do It. Do It ESP32 Dev Kit V1. Perfeito. Deixa eu ver se está como expressivo também. Qualquer placa padrão do ESP, eu acho que vai funcionar. ESP32. É porque só está com S3 aqui. Então vamos usar o Do It mesmo. Então, Do It ESP32. Opa. Do it. Pronto. Esse daqui, V1. O framework, vamos utilizar o framework Arduino mesmo. E a localização você pode deixar tanto na localização padrão, que ela fica salva bem aqui, ó, em documentos, Platform I/O, Projects. E aqui você vai ter diversos projetos. Esse é o repositório padrão, que ele sempre salva os projetos lá. Ou você pode desmarcar e salvar dentro da pasta que você quiser. Que pode ser, né? Eu vou salvar aqui dentro de documentos, vou vir aqui dentro de FB e aulas de programação. Vou salvar aqui dentro o nome e ele vai salvar dentro dessa pasta. Então, quando você der finish, ele vai começar a gerar os arquivos necessários para que a gente consiga desenvolver. Geralmente é algo rápido, tá? Mas se for a primeira vez que você está fazendo isso, pode ser que demore um pouco. Pronto. Após abrir, você vai ter o sistema de arquivos do Platform I/O aqui, onde você vai ter o .pio, .vscode, o include, o lib, o source, teste, o .gitignore, caso você vá fazer algum vínculo, né, enviar para o GitHub ou o próprio Git local, e o Platform I/O ini. Como a ideia é só a gente fazer um código base aqui, a gente vai se focar no main. Essa pasta source, né, é a pasta de fonte, né, onde a gente vai ter o código fonte principal do robô, que é esse main.cpp, é o padrão que a gente usa. E a gente tem que incluir a biblioteca Arduino. Lembrando que a gente está usando o framework Arduino, então a gente está se baseando no quadro de trabalho das funções Arduino. Então a gente não vai estar utilizando agora nesse começo as funções proprietárias da Expressif, né, do ESP-IDF. Então, para isso, a gente tem que incluir o Arduino. E esse código aqui é um código exemplo básico, só para mostrar o funcionamento do main.cpp, do código-fonte principal. Perfeito. Após você criar aqui teu arquivo-fonte, você ter o Oak Simulator com a licença ativada, vou voltar aqui no Explorer, né? O que é que vocês têm que fazer? Vocês têm que criar alguns arquivos de suporte ao Oak. Que arquivos são esses? Aqui no tutorial do Oak, né? Aqui ele vai mostrar como você instalar, ele tem um link para tu instalar a extensão por aqui, se você quiser, do VS Code. E aqui embaixo ele tem, ó, Example Projects, e ele fala que para configurar o Oak para você, seu próprio projeto, você tem que ver esse tutorial aqui deles. E aí ele fala pra gente que no arquivo base a gente tem que ter dois, no arquivo do teu, na pasta do teu projeto, né? Ou seja, nessa pasta que a gente está aqui, ó, aula 1 ESP32, a gente tem que ter dois arquivos, o oak2ml e o diagram.json. Vamos criar esses dois arquivos. Então, ó, primeira coisa, dentro do nosso projeto aqui, ó, dentro dessa pasta, a gente vai vir aqui e criar uma nova, um novo arquivo.
que vai ser o Oqui.toml e o diagram.json. Perfeito. O Oqui.toml, a gente vai ter que colocar isso daqui que está aqui embaixo. A gente vai ter que fazer exatamente isso. Ou seja, bem aqui a gente vai ter versão, firmware e o elf. Aqui é o caminho para o firmware do teu código e aqui é o caminho para o elf do teu código. Eu vou mostrar como é que a gente pode pegar esses arquivos. Primeira coisa, eu vou compilar esse meu código. Eu vou deixar o código do jeito que está, não me importa. Eu vou compilar ele. Como é que eu compilo o meu código? Quando você está com o Platform.io ativado, a extensão ativada, aqui no canto superior direito vai aparecer as opções de build, que é a tecla rápida Ctrl Alt B, ou se você clicar na setinha, Upload, que você vai fazer o upload para uma placa física. No nosso caso, basta que a gente build. Essas opções também ficam disponíveis na parte inferior, aqui embaixo, onde tem aqui, Platform.io Build, Platform.io Upload. Então a gente vai dar um build, e quando a gente der um build, ele vai abrir aqui o terminal, a gente tem que esperar ele compilar todo o nosso código e buildar ele. Então ele vai gerar os arquivos de build do nosso código. E aí vocês vão esperar, o primeiro build ele é um pouco mais demorado, os próximos eles ficam um pouco mais rápidos. O que a gente espera é esse sucesso aqui. Caso tenha algum erro de código, por exemplo, vou tirar esse ponto e vírgula aqui, é um erro de código, e a gente for buildar, vocês vão ver que vai aparecer um erro. Então, o código de vocês não foi atualizado, ele vai indicar onde é o erro, né? Então, tá aqui, ó. Então, vou colocar de novo aqui o ponto e vírgula, salvar e buildar. Aonde fica esse build? Esse build, né? Vamos só esperar ele terminar aqui. Pronto, sucesso. Esse build, ele fica aqui em .pio, aí vai ter uma pasta build, o ESP que você escolheu, e bem aqui vai estar o build de vocês. A gente vai ter o firmware.bin e o firmware.elf. O .bin, vocês vão copiar o caminho relativo, tá? O relative path, desde que o ToML e o diagram.json estejam na mesma pasta do projeto, basta vocês copiarem o relative path. E aí vocês vão lá no Oqui e vocês colam aqui o caminho para o ponto X, que no caso vai ser o ponto bin, né? O ponto X só vai existir para a família ARM, né? Para a família do Arduino. Então no ESP a gente envia o firmware.bin. Então a gente coloca o caminho, entre aspas simples, do firmware.bin e o caminho do arquivo elf, que é a mesma coisa, só que ao invés de ponto .bin é ponto .elf. Ó. Perceba que o arquivo é o mesmo, firmware.elf e firmware.bin. Após feito isso, tá perfeito. Nosso, é, nosso ambiente já está configurado. Então, eu não preciso mais me preocupar com isso em nenhum momento mais do meu projeto. Isso nunca mais vai ser alterado para esse projeto. A não ser que mude alguma coisa de configuração interna, mas não vai acontecer. Agora, basta que a gente atualize o diagram.json. Quando você abre o diagram.json, a extensão do Oqui já entende que esse JSON é para o Oqui e ele já abre a interface do Oqui. E aí você pode editar, né? Colocar o Arduino aqui e tal. Só que para fazer isso tem que ser pago. Tem que ser pago. Contudo, a gente consegue fazer de maneira gratuita. Como? Aí é que eu falei a parte online. Se você pagar, você consegue ter acesso offline a isso daqui. Você consegue editar sem ter que ir na internet. Mas é muito simples, tá? Não tem dor de cabeça. Basta que a gente vá no Oqui e a gente cria um projeto, né? Vou voltar aqui do começo, ó, vamos criar um projeto. Lembrando, nossa placa que a gente está fazendo o projeto é um ESP32. E aqui embaixo, ó, é um ESP32 normal. Então, vou pegar um ESP32 normal, ele já cria aqui o ESP32 normal. E aqui eu tenho que montar meu circuito. Então, ó, vou montar meu circuito aqui. Por exemplo, vou pegar aqui um LED, colocar o LED aqui, vou pegar um resistor, vou colocar uma resistência de 220 ohms. Opa, 220. Vou rotear ele aqui, ó. Colocar aqui no GND. Essa parte aqui no GND. Perfeito. E a outra parte do LED eu vou ligar no pino 27. Perfeito. Vou colocar no pino 27. Pronto. Após isso, vou colocar no pino 12 aqui. Deixa eu deletar aqui. Pronto.
Pronto, pino 12. Então, tá no pino 12, fiz meu circuito. O que é que a gente faz para enviar esse circuito para o VS Code? Basta que vocês venham aqui no canto esquerdo, onde tem o diagram JSON, e vocês copiam esse diagrama todinho aqui, voltam lá no VS Code, e vocês vão jogar o que vocês copiaram nesse diagrama. Só que perceba, ele está com o OQI aberto. Como é que eu faço para abrir o editor de texto desse JSON? Clica com o botão direito e clica em Open With. E aí você escolhe o Text Editor. Então, você pode abrir com o OQI Diagram Editor, né, que é o que já está aberto, mas a gente quer colar o texto, né? Então vocês vêm aqui, cola o que vocês copiaram lá do navegador, salvam, e quando vocês clicarem em Open With e forem de novo para o OQI Diagram, ó, ele já... Eu gosto sempre de deixar aberto assim, ó. Um eu deixo aberto com o editor de texto e o outro eu deixo aberto no OQI. E aí ele já puxa o nosso diagrama para cá. E aí, perfeito. Agora, basta programar. Ó. Se vocês quiserem, vocês podem até fazer assim, ó. Colocar esse diagrama aqui para o lado direito e o código aqui do lado esquerdo. E aí, a gente pode programar normalmente. Ó. Vou fazer aqui uma programação simples, só para mostrar a funcionalidade. Vou apagar aqui. Fazer um código de blink aqui, simples, né? Então, vamos definir aqui o LED pin, vai estar no 12. No setup, a gente vai dar o pin mode LED output. E no loop, a gente vai, no caso aqui, eu estou, né, setando o pino do LED como saída. E aqui para baixo, no loop, eu vou fazer o blink, né, já me apareceu aqui um blink mais rápido, né. Onde a gente vai acender o LED, aguarda um segundo, apaga o LED e aguarda por um segundo. Vou até criar aqui um parâmetro, ó, hashtag define, chamado delay, né? Eu vou colocar esse delay time aqui dentro do delay, ó. Opa, pronto. Aí eu posso configurar o delay que o LED fica ligado ou desligado. Aí vamos fazer o seguinte, salvou o código, compilou ele, ó, build. Vamos buildar aqui. A partir do momento que aparecer a mensagem de sucesso, ó, quando eu der play na minha simulação, aí ele veio para cá, né? Deixa eu ver se eu consigo manter desse lado. Então vou colocar o simulator para cá. Pronto. Quando eu der play na minha simulação, ó, ele vai estar fazendo o código que está aqui. Se eu mudar o código, por exemplo, vou colocar 300 milissegundos, né? Então, deixa eu até comentar aqui, isso aqui é a pina do LED. O tempo de atraso estava em 1 segundo, ó, é 1 segundo ligado, 1 segundo desligado, 1 segundo ligado, 1 segundo desligado. Se eu mudar o código e compilar, ó, compilou, ele já atualiza automaticamente, ó. Olha o código do ESP, ó. Já está piscando mais rápido. Então isso é muito mais prático do que a gente ficar programando no simulador, que a gente tem que esperar os servidores deles para rodar, que a gente roda localmente no computador. Então isso daqui é muito bom para a gente começar a simular os nossos robôs, né, nossa programação no framework Arduino. Tá? Muito obrigado, pessoal, e qualquer dúvida deixem aí nos comentários.